bom ter você aqui conosco de novo, nesse encontro sobre a Palavra de Deus. No encontro de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre como se formou a Bíblia, esse volume que nós temos em nossas mãos hoje e que parece ser uma coisa simples, algo que nos chegou pronto. Na verdade, é bastante complexa a formação da Bíblia. Costuma-se dizer que o cristianismo, junto com o islamismo e o judaísmo, é uma religião do livro, porque essas três religiões monoteísticas que acreditam num único Deus têm em comum o fato de ter a base um livro. O judaísmo e o cristianismo têm a Bíblia. O cristianismo, o Antigo e o Novo Testamento, e o judaísmo só o Antigo Testamento. O islamismo tem a base, o Corão. E os muçulmanos que seguem o Islã, eles acreditam que o Corão, que é o livro deles, foi ditado por Deus. Deus ditou a Maomé aquilo que é a sua palavra, aquilo que os muçulmanos precisam seguir para serem fiéis à sua religião. Em vez, no cristianismo, no judaísmo, não é bem assim. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas é uma palavra de Deus não ditada. É uma palavra de Deus que nasce da história, que cresce com o povo. Deus se revela aos poucos e se revela servindo-se de mãos humanas, entrando na história, e aos poucos se revela. Por isso, é normal encontrarmos na Bíblia momentos em que a revelação é parcial. Aos poucos, em Deus, ela será plena, será completa. E nós somos convidados ainda hoje a fazer esse mesmo percurso que fez o povo de Deus. Por isso, também para nós é importante o Antigo Testamento. Mas como se formou esse grande livro, que é a Bíblia, esse volume, uma pequena biblioteca com 73 livros, segundo a tradição católica, ou 66, segundo a tradição protestante? Como dissemos, ela não nasceu de um dia para o outro, mas foi um processo que levou cerca de 1000 anos, poderíamos falar até de 2000 anos, se contarmos desde começo da história com os patriarcas até a Igreja nascente dos apóstolos. Estamos falando de 2000 anos de história e ela se formou nesse período. A primeira coisa que queria sublinhar antes de começar a falar exatamente da formação de cada parte da Bíblia é esse espírito que é típico do mundo semita, que é a tradição oral. Os judeus, que são um povo semita, eles têm essa tradição de contar as histórias. Sobretudo no passado, isso era muito marcado. Se conta, a vida se conta na roda, na frente da tenda. Se conta de pai para filho, de geração para geração, o que o povo viveu, aquilo que aconteceu. Isso é o começo da Bíblia. A Bíblia, antes de ser escrita, é vivida, é contada, passa de geração em geração. E só muito mais tarde, muitos séculos depois, é colocada por escrita. Praticamente, poderíamos dizer que o povo de Deus não começou a história escrevendo livros, começou a história vivendo a sua fé em Deus. E depois apareceram os livros. Para entender um pouco como a Bíblia se formou, visto que Deus se revela na história, é importante ter uma visão geral, uma panorâmica da história de Israel, porque é nessa história que os livros bíblicos nascem. Então queria convidar vocês para seguir esse percurso e vermos juntos como se desenvolveu a história do povo de Deus, como se desenvolveu o encontro de Deus com esse povo escolhido, que é o povo de Israel. Tudo começa com os patriarcas.
Estamos falando de cerca de 1800 anos antes de Cristo. Então temos essa data 1800, vamos nos aproximando do ano zero, que é o ano que nasce Jesus. Quando dizemos antes de Cristo, quer dizer que é o tempo anterior a Jesus. Todo esse tempo, desde Abraão, 1800, até o ano zero, tudo o que aconteceu, o que foi escrito nesse período, nós chamamos de Antigo Testamento. Tudo o que aconteceu a partir de Cristo, portanto, aqui, os livros que contam a história de Jesus, a história da comunidade nascente, nós chamamos de Novo Testamento. Indo para o Antigo Testamento, começamos com Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Esses três patriarcas eram nômades, eram na prática beduínos, gente que vivia dependendo daquilo que a natureza dava. Provavelmente eles, em momentos de carestia, começaram a ir cada vez mais para longe, deixando o Oriente, vindo mais para Israel, até chegar na terra de Canaã. Esse percurso depois foi lido como uma chamada de Deus. Deus que chama Abraão, sai da tua terra e vai. Essa experiência Abraão e sua família viveram, portanto, como uma chamada de Deus. E essa chamada, essa história de Abraão que chega à terra de Canaã, foi contada de geração para geração, nas tendas, de noite, debaixo das estrelas. Isso começou a nascer e começou a ser o primeiro embrião daquilo que seria mais tarde a Bíblia, a história de Israel. O terceiro dos patriarcas, Jacó, a sua família, em seguida vai para o Egito. Um outro momento de carestia muito grande, graças ao filho José, filho de Jacó, vai para o Egito, vendido pelos irmãos, e a família de Jacó se estabelece no Egito. Com muita facilidade, com muita glória, se estabelece no Egito. Depois passa muito tempo e o povo judeu, vivendo no Egito, não é mais bem aceito. Então aparece um outro chamado, que é o chamado do protagonista que vai libertar o povo dessa opressão. Os judeus viviam oprimidos como escravos pelos egípcios e chega Moisés. Moisés liberta o povo, tira o povo da escravidão e o conduz à terra prometida. Esse é um segundo elemento importante, uma segunda chamada que se acrescenta à história dos patriarcas. Aqui já estamos por volta do ano 1200 a.C. Esse elemento histórico é um outro elemento importante que vai condicionar as escrituras, que vai ser um bloco inicial que depois aparecerá na história do Êxodo. Moisés então liberta o povo e leva o povo para a terra prometida, passando 40 anos no deserto. É durante esses 40 anos que acontece um evento muito importante. O povo se descobre povo escolhido por Deus. E Moisés, sobre o Sinai, recebe a lei, recebe os 10 mandamentos. Deus liberta gratuitamente o povo e o povo responde seguindo as leis que Deus dá. É um sinal de fidelidade, é a aliança. Esse tema da aliança é central na vida do povo. E esse é o cerne daquilo que será o Pentateuco, daquilo que será a Torá, daquilo que será a lei do povo de Israel. Depois de Moisés, depois dessa caminhada pelo deserto, aparece a tomada de posse da terra prometida. Isso acontece com Josué e em seguida com os juízes, até chegarmos a Samuel e a unção dos 3 primeiros reis de Israel. Primeiro Saul, Davi e Salomão. Saul, esse personagem que tem uma vida bastante trágica. Depois Davi, que será o rei que
que escolhe Jerusalém como o centro da vida de Israel, e Salomão, que constrói o templo de Jerusalém, que será o centro da vida religiosa do povo de Israel, a presença de Deus no meio do povo. Todas essas histórias serão reunidas nos livros históricos. Como dissemos, primeiro elas foram contadas e depois serão incluídas nos livros históricos, começando dos Juízes, passando por Samuel, pelo livro dos Reis e finalmente pelos livros das Crônicas. No tempo de Salomão nasce uma tradição que começa a ler a história, relegendo também os mitos que circulavam no ambiente do Oriente Próximo. Esse grupo que relê a história é chamado javista. Recebe esse nome porque costuma chamar a Deus com o termo Javé. Um pouco depois, já quando o reino que era unido até Salomão se separa, criando-se o reino do sul e o reino do norte, aparece uma outra tradição que recebe o nome de Eloísta, porque ao invés de Javé, usa o termo Elohim para Deus. E essa tradição escreve a história de Abraão até a conquista da Terra Prometida. Em contemporânea, estão sendo reunidas tradições poéticas, como, por exemplo, o Cântico de Moisés, que talvez seja um dos primeiros textos bíblicos que aparece em Êxodo 15. Se recolhem também os salmos, alguns ditos salmos de Davi, e aparecem os ditos que serão recolhidos no livro dos Provérbios. Depois, então, como disse, Salomão morre e o reino é dividido. Nasce o reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul, que tem a capital Jerusalém. O reino do norte vai durar até 721, quando é destruído. Em vez do reino do sul, continua ainda cerca de 150 anos, até 587, quando é invadido pela Babilônia, o templo é destruído e os habitantes são levados para o exílio na Babilônia. Durante o tempo do reino dividido, aparecem os profetas. Primeiro de tudo, na verdade, aparecem aqueles profetas que não escreveram, que não deixaram livros por escrito. Se sobressaem, sem dúvida, Elias, Eliseu, mas também Samuel, que também pode ser considerado um profeta. E depois vem os profetas escritores, e aqui se dividem entre aqueles que estão no reino do norte e os que estão no reino do sul. No reino do norte temos Oséias, Amós. No reino do sul temos Jeremias, Isaías, entre outros. Esses profetas, eles chamam a atenção do povo para que vivam a aliança que estabeleceram com Deus no Sinai. Eles são voz que chamam o povo para caminhar na presença de Deus. Os profetas escritores, digamos assim, eles recitaram os oráculos de Deus e foram provavelmente os seus discípulos, gente que estava em torno a eles, que começaram a recolher aquilo que diziam, e assim temos os livros proféticos que chegaram até nós. Depois que a Samaria foi destruída em 721, o Reino do Sul experimentou um período muito privilegiado com o rei Josias. Nesse período, provavelmente foi escrito aquilo que nós temos no livro de Deuteronômio, que recolhe as leis do povo de Israel. Depois, então, como disse, vem o exílio na Babilônia. O templo é destruído, o povo levado em exílio. É um período de crise. Israel reflete muito sobre o passado. É um momento de muita produção literária, além de ter o protagonismo do profeta Ezequiel. É um momento em que Israel pensa, relê a vida vivida no passado e
nasce a esperança do retorno, da volta para casa, da volta para Jerusalém. E relê igualmente a criação, o papel de Deus na criação. É provavelmente desse período a redação final daquilo que nós temos no livro de Gênesis. É claro que são reflexões que perpassam séculos, mas que são colocadas por escrito por nós dizemos, redator, que recolhe diversas tradições e coloca por escrito o livro tal como nós temos hoje. A prova que se trata de redação, por exemplo, se nós olhamos o livro do Gênesis, é que no primeiro capítulo temos uma história da criação e no segundo temos uma outra. É evidente que são duas tradições, mas o redator, aquele que colocou por escrito, quis reunir tudo e colocar junto no mesmo livro. Isso revela como é complicada a gênese de um livro. Em 538, os judeus são agraciados por um rei persiano chamado Ciro, e ele deixa os judeus voltarem para casa. Obviamente voltam, reconstroem o templo, mas muda muita coisa. O templo não tem mais aquele esplendor do templo de Salomão, e mesmo a vida política do povo judeu não será mais a mesma. Serão sempre um pouco subjugados por outros e não terão a independência que tinham no tempo da monarquia. De qualquer forma, temos grandes personagens como Esdras, que é o sacerdote, que é o escriba que vai conduzir o povo, e Neemias, que é o governador. Eles dão ao povo judeu quase uma religião nova, o judaísmo. Nasce então o judaísmo, com todas as suas regras, com todas as suas o seu modo de ver a história, o seu modo de esperar uma libertação definitiva que vai ser trazida com o Messias. E nesse período também aparecem vários profetas. Temos Ageu, Zacarias, Abdias, Joel, Malaquias. É nesse período que a maioria dos livros escritos, os livros bíblicos, tomam a forma que nós temos hoje. Também nesse período podemos destacar a literatura sapiencial. Na tradição católica, o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, é exatamente um livro que tem essa característica, que é o livro da sabedoria, escrito provavelmente no último século antes de Cristo, por volta do ano 50, 60 antes de Cristo. Aparece também um novo estilo de interpretar a história, que é o Midrash, que é uma leitura um pouco livre da história, que procura ver a história, eventos que possam edificar a vida. Nesse sentido, temos os livros de Tobias, o livro de Esther, o livro de Judite, inclusive Jonas, e alguns até falam de Ruth. Depois, quando começa o quarto século antes de Cristo, temos um outro movimento importante que precisamos sublinhar, que é o helenismo. Um personagem fundamental desse período é Alexandre Magno, que morre no ano 323. Quando ele morre, o reino dele, a Grécia, é dividida. E os seus sucessores não querem mais que o povo judeu, os seus sucessores que governavam sobre a Palestina, não querem mais que o povo judeu tenha uma religião. Querem implantar a cultura helenística. E é nesse período que existe a resistência do povo judeu. Estamos com os Macabeus por volta do ano 160 a.C. E o personagem antagonista do povo é, por exemplo, Antíoco Epifânio IV. Nesse período nasce então, além dos livros dos Macabeus que contam essa epopeia do povo judeu naquele período, nasce a literatura apocalíptica, que procura ver uma esperança nessa vida difícil. Temos, por exemplo, o livro de Daniel e até mesmo o livro de Macabeus, que retraem essa literatura apocalíptica, e outros livros que não entraram na Bíblia, como Enoque. E essa literatura apocalíptica vai se refletir também no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, que se chama exatamente Apocalipse, ou Revelação. Chegamos finalmente no tempo de Jesus. Jesus nasce
digamos assim, um marco da história, antes de Cristo e depois de Cristo. Embora exista algum problema em relação à data, colocamos no momento, no ano zero nasce Jesus. Então, o ano zero, até esse ponto, temos o Antigo Testamento. A partir desse momento, nasce o Novo Testamento, os livros que falam de Jesus. Jesus teria vivido cerca de 33 anos, então teria morrido lá por volta do ano 30 depois de Cristo. Os livros não foram escritos enquanto Jesus era vivo. Aqui também o povo cristão recolheu a tradição, recolheu os títulos de Jesus e foram colocados por escrito mais tarde. Se diz que os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo, que ele escreveu lá por volta a partir do ano 50 depois de Cristo, portanto cerca de 20 anos depois que Jesus morreu, nasceram os primeiros escritos do Novo Testamento, provavelmente a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Os evangelhos vieram depois, a partir do ano 65, 70, começaram a aparecer os evangelhos. Primeiro os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. São sinóticos porque contam histórias muito parecidas. Provavelmente tem fontes comuns, embora cada um acrescente o seu próprio. E o Evangelho de João veio mais tarde, está entre os últimos livros da Bíblia, junto com Apocalipse, quem sabe escritos lá por volta do ano 90 depois de Cristo. Depois das cartas de Paulo, dos Evangelhos, podemos citar também Lucas, que escreveu, além do terceiro Evangelho, escreveu também o Atos dos Apóstolos, que conta a história da primeira comunidade. Temos depois as outras cartas, que não têm um destinatário concreto, como tinham as cartas de Paulo. Essas cartas são destinadas a todos, são ditas católicas, porque são universais nesse sentido, não porque são da Igreja Católica, mas porque são universais. Concluindo esse pequeno percurso, podemos dizer que a Bíblia nasce dentro da história. É a palavra de Deus inserida na história. Com a história nascem os livros bíblicos. Um período de cerca de 2000 anos para a formação dos livros bíblicos. Não é um livro estéril, é livro vivido, é expressão da vida lida graças à fé do povo em Deus. Não sabemos detalhes de quem são os autores de muitos livros bíblicos. E alguns livros é difícil dizer que foi escrito por um único autor. Sofreram várias redações, nasceram em tradições que depois foram se aglutinando e finalmente um redator deu a forma que nós temos hoje. E, sobretudo, muitos livros têm origem na tradição oral, nas histórias que eram contadas de geração em geração e chegaram até o momento de serem colocadas por escrito por algum autor, redator, algum escritor. Aquilo que é importante é que os autores não aparecem. Aquilo que conta é a experiência que o povo faz de Deus. Muito obrigado por ter seguido esse nosso encontro. Contamos com você, sobretudo para divulgar esse projeto do nosso site, abiblia.org. Muito obrigado.